Uma boa noite a todos, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Isaac Lima nesta noite, através deste canal, de maneira virtual, mas sempre reunidos em ambiente de paz, de tranquilidade, sempre confiando no amparo de Jesus, nas boas vibrações que nos envolvem. Estamos iniciando a nossa reunião de estudos e tratamento espiritual da noite de hoje. Que Jesus esteja conosco. Nós vamos nos preparando então para a nossa prece inicial, com a leitura da nossa página de preparação, que será feita pela nossa irmã Rafaela Nunes, e em seguida faremos a nossa prece. Queridos irmãos, a página de hoje é do livro Convite da Vida, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Convite à humildade. Os que são incapazes de consegui-la, identifica-na como fraqueza. Os pessimistas que chafurdam no poço do orgulho ferido e não se dispõem à luta, detestam-na porque se sentem incapazes de possuí-la. Os derrotistas utilizam-se da subestima para denegri-la. Os fracos, falsamente investidos de força, falseiam-lhe o significado, deturpando-lhe a soberana realidade. Porque muitos não lograram vivê-la e derraparam em plenos exercícios, desconsideram-na. Ela, no entanto, fulgura e prossegue. Sustenta no cansaço, acalenta nas dores, robustece na luta, encoraja no insucesso, levanta na queda, louva a dor que corrige, abençoa a dificuldade que ensina, agradece a soledade que exercita a reflexão, ampara o trabalho que disciplina e é reconhecida a todos, inclusive aos que passam por maus, por ensinarem, embora inconscientemente, o valor dos bons e a excelência do bem. Chega e dulcifica a amargura, balsamizando qualquer ferida exposta, mesmo que em chaga repelente. Identifica-se pela meiguice e sutil agrada, oferecendo plenitude, quando tudo conspira contra a paz que se faz instrumento. Escudo dos verdadeiros heróis tem sido a coroa dos mártires, o sinal dos santos e a característica dos sábios. Com ela o homem adquire grandeza interior e, considerando a majestade da criação como membro atuante da vida, eleva-se assim e eleva a humanidade inteira. Conquistá-la ao fim das pelejas exaustivas é lograr a paz. No diálogo entre Jesus e Pilatos, esteve presente no silêncio do amigo divino e ausente no enganado fâmulo de César. Seu nome é humildade. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, convidamos a todos para que possamos unir os nossos pensamentos em oração. Deus de amor e de infinita bondade, Jesus, companheiro amigo, irmão de todas as horas. Estamos aqui, Senhor, reunidos em Seu nome, nesta noite, buscando um pouco mais de aprendizado, um pouco mais de compreensão, ouvindo os Seus ensinamentos pelo Evangelho, através desta doutrina que sempre nos acalma e nos orienta. Mas também, Senhor, estamos aqui buscando o amparo, as boas vibrações para cada um de nós, para que possamos superar as nossas dificuldades, seguir em frente em nossa jornada. Estamos sempre confiantes, Senhor, na Sua misericórdia. Por isso, te pedimos que possa amparar e proteger a cada irmão aqui presente, encarnados e também os nossos irmãos desencarnados que também se reúnem conosco neste momento.
Pedimos, Mestre amigo, o amparo e a proteção aos irmãos que neste momento se encontram nas ruas, nestas noites frias, que possam receber o agasalho e o alimento necessário para suprir as suas necessidades. Pedimos, Senhor, que ampare e proteja todo aquele irmão que trabalha no bem, aqueles que trabalham na casa de Isaac Lima e que neste momento se preparam para aplicar o passe à distância, que possam fazer o melhor para que cada irmão, cada irmã que por aqui passar, possa receber todo o alívio que aqui veio buscar. Pedimos, Mestre amigo, amparo e proteção a todos os nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos. E também, Senhor, pedimos o amparo e a proteção à nossa irmã que fará o estudo desta noite, nossa irmã Márcia Henriques, que ela possa ser amparada pelos seus mentores e que a mensagem possa chegar até nós, nos esclarecendo, nos iluminando em nossa caminhada. Estamos felizes, Senhor, porque escolhemos estar aqui nesta noite, neste ambiente de paz, de tranquilidade. E assim, Mestre amigo, com a sua permissão, que possamos iniciar a nossa reunião em paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, o tema do nosso estudo hoje é o orgulho e a humildade. Referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens 11 e 12, com a nossa irmã Márcia. Um bom estudo a todos. Boa noite, meus irmãos da casa do Isaac Lima. Mais uma vez, agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga e benfeitora desta casa, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essa doutrina de amor. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 7, itens 11 e 12, o orgulho e a humildade. E o item 11 nos diz: a humildade é virtude mais esquecida entre nós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. O Mestre foi nosso maior exemplo de humildade. Curvou-se diante de seus algozes, pediu perdão para seus irmãos crucificados. Nunca virou seu rosto a qualquer que o tenha solicitado. Somos todos iguais para Deus. Todos fomos criados simples e ignorantes, mas nosso orgulho acaba por nos afastar dos exemplos sublimes que o Mestre nos deixou. Agora lembrei de uma passagem em que, estirado no chão, havia um cão em estado de putrefação. Todos que por ele passavam tentavam ignorá-lo, fazer cara de asco, e para surpresa de todos, Jesus, ao passar por ele, disse: que belos dentes ele tem. Eu não estou falando ao pé da letra, essa passagem ficou muito marcada para mim. Assim deveríamos proceder, vendo o bom das coisas, vendo que todas as pessoas com quem cruzamos em nossas existências são nossos irmãos em Cristo. E, sobretudo, nós, estudiosos da doutrina dos Espíritos, devemos lembrar que nada levamos em títulos, posições sociais e riquezas. Como bem disse Chico Xavier, nós não somos, nós estamos.
E seguindo o Evangelho, que também nos diz: o envoltório do pobre não é o mesmo que o rico? Teria o Criador feito duas espécies de homens? No Brasil, não vivemos as 4 estações de forma plena. Se observarmos ou vivermos momentos de extremo calor ou frio, porque aqui, sobretudo no Rio de Janeiro, as coisas são muito extremas. Muitos reclamam do calor insuportável, mas são incapazes de lembrar que, ao relento, encontramos irmãos sedentos. Já foram feitas várias campanhas para que abracemos o hábito de levarmos garrafas PET com água e, sempre que saíamos, para ofertá-las a esses irmãos. Mas quem de nós prestou atenção nessa campanha? É tão simples, né, gente? Basta lembrar. Sai com uma garrafinha, bota uma garrafinha no congelador, sai. O calor insuportável, uma gotinha de água nos lábios desses irmãos já traria grande alento. Para tantos, eles passam e não vêm, e se vêm, não querem perder tempo ou se envolver. Passam cobertos em suas indumentárias perfeitas, cabeça erguida, e nem sequer olham para baixo. E quando olham, afastam-se com escárnio. Tenho mania, até meio morta, de ler as lápides. Quando vou a algum sepultamento e chego mais cedo. E uma lápide me chamou muita atenção, a tal ponto que eu nunca esqueci. Estava mais ou menos escrito assim: até aqui alimentei meu orgulho, para agora entender que deixei minha humildade faminta. Também há aqueles que até estendem a mão para ofertar uma esmola, praticamente jogando de uma certa distância, mas que não cedem seu breve tempo para caridosamente ofertar uma palavra, um consolo, ou até mesmo orar juntos. As pessoas não têm tempo de se doar ao próximo. E aí, quando se vê em situações difíceis, exclamam: "Oh, Deus me abandonou. Deus está me castigando, não sei porquê." As oportunidades estão no nosso dia a dia, né? Basta que percebamos, basta estarmos atentos aos mínimos detalhes, que a oportunidade vem a todo momento. Voltando ao Evangelho, na balança divina são iguais todos os homens. São as virtudes, só as virtudes, aos olhos de Deus, são da mesma essência. Todos os espíritos e formados de igual massa e todos os corpos. Quando ocorre algum acidente grave nas ruas, e sobretudo quando ninguém conhece a vítima, para saber de suas posses e condições de recursos, chama-se imediatamente a ambulância do SUS, né? Nós não sabemos se aquela vítima tem plano de saúde, se tem posse, se pode pagar um hospital
um atendimento particular. E aí, a primeira providência é chamar a ambulância. E essa ambulância vai diretamente para os hospitais públicos, onde todos são tratados em iguais condições e eles priorizam sempre os casos mais graves. E aí? De que adianta o orgulho de seus bens e posses? Somos imperfeitos, mas precisamos caminhar em busca da perfeição. A perfeição de nosso progresso moral e espiritual. Mas como haveremos de progredir se não agirmos com humildade com nossos irmãos menos favorecidos? Se permitirmos que o orgulho nos segue. E o Evangelho continua. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, isto é, fazer o bem com humildade. E aí, lendo esse trecho, me lembrei também de casos muito comuns. Aqueles irmãos que praticam a caridade, mas com ostentação, divulgando a quem possa ver e ouvir sua obra caritativa. Isso não passa de ostentação. A caridade é cega, é silenciosa. Claro que para os beneficiados ela será sempre bem-vinda, mas não para o benfeitor. Porque Deus, que tudo vê, saberá perfeitamente que tudo não passa de ostentação revestida de falsa benevolência. É muito comum, né? Eu doei, eu fiz. Não, gente. A caridade é silenciosa. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Quando, na medida em que divulgamos, alardeamos aquilo que fazemos pelo nosso próximo, essa obra perde um pouco do seu valor. O Evangelho nos diz: por que a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o toca ao coração? Porque fazeis do vício na opulência objeto de vossas adulações, ao passo que desdenhas do verdadeiro mérito na obscuridade. Deus nos dá todas as oportunidades para galgarmos o nosso progresso. A riqueza não é mérito, é prova, tanto quanto a pobreza. Se encarnados, abusamos de nossa autoridade, de nossos haveres, teremos falhado assim, como nos sentimos revoltados também quando reencarnamos pobres, miseráveis e clamamos a assistência divina, nos sentindo abandonados por Deus, quando aqui nos encontramos em estado de miséria. A humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são as metas mais os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Uma vez eu, conversando com uma pessoa
totalmente engajada no movimento espírita, comentei com ela do grupo, do projeto Sorriso, que eu não sei se ainda existe, mas era um projeto muito bonito, que não só eles davam a sopa, como também davam banho, trocavam a roupa, doavam roupa limpa e cuidavam dos cabelos, cortavam o cabelo, cuidavam de toda a higiene. Era aqui atrás, né? Aqui na igreja, com o grupo do Discípulos de Jesus. Eles faziam um trabalho muito bonito. Eu comentando com uma pessoa que também é engajada no movimento, falei, poxa, cara, eu gostaria muito de poder participar desse trabalho. Só que existe uma divergência de tempo, de horários, que não me permite estar junto. E a pessoa falou assim, olha, com pureza d'alma, eu ainda não me encontro em condições de tocar um irmão da rua, sem higiene, sem nenhum tipo de cuidado, eu não consigo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como nós podemos fazer o bem se ainda mantemos essa distância desse quadro de diferença social, desse quadro em que os nossos irmãos menos favorecidos se encontram na rua. Como podemos colocar à frente de nós esse medo? É preciso que tenhamos em mente que estamos cumprindo os desígnios de Deus, que estamos cumprindo aquilo que o Mestre nos ensinou. É muito comum encontrarmos até pessoas de muito boa vontade que ainda têm essa restrição, que ainda se recolhe diante desses irmãos. Isso é muito triste. A humildade, ela se antepõe à vaidade. As duas brigam. Porque você não pode ser orgulhoso, você não pode ser vaidoso. Esses sentimentos nos engessam. É muito importante que saibamos ser humildes sempre, diante de qualquer circunstância em nossas vidas. E aí eu me recordei, como eu sempre encerro os meus estudos, os meus comentários, com uma poesia, uma música falada, né? Não vou cantar. Lembrei dessa música de Alan Filho, Dor e Solidão. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finge não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Em cada irmão, em cada abrigo, em cada calçada, em cada marquise, está
um filho de Deus, cumprindo os seus desígnios, porque não sabemos por que estão ali, mas temos certeza que têm um propósito divino. Sejamos caridosos, olhemos esses irmãos como nossos irmãos em Cristo. Cada um deles é um pedacinho do Cristo que está ali, rogando pela nossa assistência. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Bem, meus irmãos, terminado o estudo desta noite, nós queremos agradecer a nossa irmã Márcia pelas reflexões e também agradecer a nossa irmã Rafaela pela leitura da página. E vamos então fazer a nossa oração final para darmos prosseguimento para o tratamento espiritual à distância. É assim, meus irmãos, que possamos unir os nossos pensamentos agora para agradecer aos bons espíritos pelo amparo recebido, agradecer a Jesus, mas acima de tudo agradecermos a Deus, porque escolhemos estar aqui nesta noite, buscando sempre nos melhorar, aprender um pouco mais. Agradecemos a todos que participaram desta reunião, que deram um pouquinho do seu tempo para que pudesse ser realizada. Agradecemos a Casa de Isaac Lima, que nos dá sempre a oportunidade do trabalho e do estudo. Agradecemos a cada irmão que aqui esteve presente e que possamos ter, todos nós, uma semana de muita paz, de muita alegria. Uma boa noite a todos, que assim seja. Então, meus irmãos, lembramos a todos para que possam sentar calmamente, relaxar, ouvindo a música até o final e recebendo as boas vibrações que serão enviadas neste momento. Fiquem em paz, tenham uma boa noite.